Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é o Tribunal do Júri. Para tanto, nós temos aqui o prazer de ter, pela primeira vez nos estúdios da TV AD, o magistrado Dr. Wagner Kelly, que responde pela primeira vara criminal da cidade de Mossoró. Então, permaneça conosco, o programa está excelente. E a questão da pauta do Tribunal do Júri, tanto para estudantes como para o público em geral. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito aqui, com a alegria de ter nos estúdios pela primeira vez com o Dr. Wagner Kelly, que responde pela primeira vara criminal de Mossoró. Dr. Wagner, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Eu agradeço ao convite que você me fez, Nazil, e desde já saúdo aos telespectadores da TV AD de Mossoró. E estou aqui com alegria para participar dessa reunião e desse bate-papo. O Dr. Wagner vai tratar conosco sobre a questão e a temática do Tribunal do Júri. Ele que está há vários anos com essa temática, contribuindo com a sociedade moçoroense. Mas no primeiro bloco, Dr. Wagner, normalmente nós deixamos para conhecer o entrevistado. A sua formação foi aqui pela UERN mesmo? Foi sim, eu sou moçoroense, estudei no Colégio Manuel João, lá no Alto São Manuel, depois fui para o Abel Coelho, em seguida ganhei uma bolsa e estudei os 2 últimos anos do nível médio no Diocesano. Em seguida eu passei, naquela época era o vestibular, não era o Enem, né? Passei através do vestibular para a UERN, na Faculdade de Direito, acho que lá por volta do ano 97. Concluí em 2001, colei grau 2002 e de lá para cá tentei vários concursos. No caso do direito em si, doutor, assim, foi algum familiar que lhe incentivou? Foi Vossa Excelência mesmo que tomou a iniciativa? O direito em si, como lhe atraiu, as carreiras jurídicas e ao ponto de fazer a faculdade? Bom, eu venho de um bairro onde as pessoas são bem humildes e assim, eu não lembro lá de pessoas nem formadas. Geralmente, na minha época, se contentavam lá com, se chamava segundo grau. Só que assim, meu pai e meus irmãos mais velhos sempre diziam que achavam muito bonito quem era formado em direito, que na época a gente nem chamava direito, a gente chamava advocacia. Quem era formado em advocacia, lá no setor, né? E eu acho que isso aí foi o que me inspirou. O senhor, antes, no caso de concursos públicos, o senhor já esteve na iniciativa privada, doutor Wagner? Meu pai tinha uma mercearia, minha mãe uma lojinha, aí eu ajudava lá, mas assim, como profissional mesmo, não. E durante a faculdade eu cheguei a ser estagiário de um escritório aqui do qual eu ainda tenho boas recordações, que é do Dr. Paulo Fernandes, um grande amigo e foi um grande professor que me ensinou muita coisa na minha vida profissional. Antes de passar na magistratura, eu sei que o senhor fez alguns concursos públicos, passou. Conta um pouquinho dessa trajetória de concurseiro, doutor Wagner. Não é uma vida fácil não, certo? Mas assim, a gente geralmente conta mais os que passou, né? Os que ficou reprovado a gente tenta esquecer. Mas eu fiquei reprovado em muitos, viu, pessoal? Porque às vezes a pessoa olha e diz, ei, eu conheço Dr. Wagner, ele passava em vários concursos. Mas é porque não sai no jornal os que são reprovados. Mas enfim, assim que eu terminei a faculdade, eu passei para fiscal de tributos daqui da cidade, onde eu assumi na prefeitura, lá na Secretaria de Tributação, e ainda trabalhei por 2 anos. Em seguida eu passei para oficial de justiça da Justiça Federal, que eu acho que o nome técnico lá é analista judiciário, executor de mandados, alguma coisa por aí. Passei 3 meses lá, em seguida fui aprovado no concurso para magistratura e
de 2004, quando eu assumi, estou na função de juiz até hoje. A magistratura em si, doutor, foi durante a faculdade que lhe atraiu também? Como chamou a atenção? Porque existem outras carreiras. Existia o Ministério Público, que eu acredito que o senhor também tinha capacidade de passar. Bom, quando eu entrei na faculdade, é uma coisa até que quando eu comento, o pessoal até fica assim surpreso, mas isso é na década de 90, e quem foi nascido e criado num lugar onde o nível superior era uma coisa muito distante para nós, ali da localidade. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que o professor lá perguntou o nome, levanta, diga o nome e o que é que você vai ser. Aí as pessoas diziam, eu quero ser advogado, eu quero ser promotor, eu quero ser juiz. Eu, quando eu entrei lá, no curso que a gente chamava de advocacia, não se chamava nem de direito, lá de onde eu venho, eu nem sabia, não tinha ideia de que quem fazia direito poderia ser promotor, não sabia nem o que é que fazia um promotor. Aí assim, não sabia que a partir dali você podia ser juiz. Só para você ter uma ideia do nível, né? Mas quando deu lá para o 7º, 8º período, apareceu um concurso para delegado no estado de Alagoas. Aí o pessoal da turma se organizou para fazer. Organizou uma van, uma excursão, e eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz a prova e estourou lá. Estourei, fiquei bem colocado. Eu disse, rapaz, o negócio não é tão difícil de passar, não, na minha cabeça, né? Eu acho que o concurso vai ser a minha saída. Aí, a partir dali, eu passei nesse concurso de delegado, fui chamado. Eu, inclusive, tomei posse lá, mas não entrei em exercício, né? Tinha 30 dias para tomar posse e mais 30 para entrar em exercício. Eu tomei posse e fiquei ganhando tempo para fazer a decisão. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer esses outros concursos, fiz para promotor também, fui reprovado. Concurso é assim, você faz até passar. O senhor disse que em 2004 passou para a magistratura aqui do Rio Grande do Norte. O senhor percorreu algumas comarcas do interior até chegar em Mossoró. Conta um pouquinho da trajetória. Bom, quando a gente passa no concurso, fica em Natal um período breve, fazendo um curso de formação. Logo em seguida vai para a comarca de destino. A minha primeira comarca foi Açu. Ainda morei em Açu por mais de 2 anos e meio, entre 2004 até o final de 2006 ou o início de 2007. Em 2007 eu tive a oportunidade de vir aqui para o juizado de pequenas causas que tinha aqui, né, que era o Juizado Especial Civil e Criminal de Mossoró. Aí eu fiquei no juizado aqui, se eu não me engano, até 2009. Nesse meio tempo, eu também cheguei a ser designado para Ipanguaçu, Pendências. Em seguida, eu recebi minha primeira promoção. Eu creio que, por merecimento, não me lembro, para Porto Alegre. Aí eu fui para Porto Alegre, lá de Porto Alegre eu substituí Martins. Depois eu consegui a segunda promoção, que foi para Apodi. E em seguida de Apodi, em 2010, eu ganhei minha última promoção, que foi agora para Mossoró. Novembro de 2010, estou aqui na primeira vara e até então cheguei aí para Areia Branca, Baraúna, substituindo, sabe? Mas titular mesmo aqui, parei por aqui por Mossoró. A vara criminal responde pelos crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri. Tem mais alguma outra competência, Excelência? Não sei se o trânsito, em algum momento, acho que o trânsito foi para lá em algum momento. Quando eu cheguei em 2010, a competência da primeira vara criminal era execuções penais e júri, né? Os crimes dolosos contra a vida. Em 2010 eram os processos de execução penal e também os processos do Tribunal do Júri. Por volta do ano 2016, nós recebemos uma fiscalização do CNJ e o CNJ, na época, achou por bem que a vara de execuções penais ela fosse uma vara independente. O tribunal separou a execução penal. Eu não sei exatamente o ano, mas foi, eu acho que em 2016. Criou a vara de execuções penais. E para a primeira vara, ela mandou os crimes de arma, os crimes de trânsito e algum tempo depois mandou os crimes de droga. Aí então eu fiquei durante alguns anos com o Tribunal do Júri Popular, que são os crimes dolosos contra a vida, né? Na sua grande maioria é o homicídio, tentado ou consumado.
os crimes de porte de arma, aquele do sistema do Estatuto de Desarmamento, os crimes de culposos de trânsito, acidente de trânsito com vítima, e também os crimes de droga. Acho que, se eu não me engano, ano passado, o tribunal alterou novamente a competência e agora, está com poucos meses, a primeira vara criminal só tem competência para os crimes dolosos contra a vida. Só exclusivo agora para o Tribunal do Júri, as duas fases do Tribunal do Júri. No caso, o direito penal já lhe atraía na faculdade, doutor? Ou o senhor teve que, assim, se especializar e se aprofundar já na magistratura mesmo? Eu às vezes o pessoal fica assim, admirado, porque para mim, onde eu estiver, dá bom, certo? Então, assim, se eu fosse para a vara de família, eu ia fazer o máximo possível para fazer o meu melhor serviço lá. Fosse para a vara civil, a mesma coisa. A única oportunidade que eu tive para vir para Mossoró foi numa vara criminal. Então, eu agarrei com todas as forças que eu tinha e estudei para fazer o melhor serviço na área criminal. E graças a Deus, realmente, 2009, 2010 para cá, tem feito um trabalho excelente aqui, contribuindo com a cidade de Mossoró na primeira vara criminal. Conhecendo um pouquinho o doutor Wagner no primeiro bloco, e nos blocos posteriores já vamos nos aprofundar sobre a temática do Tribunal do Júri. Voltamos já. Estamos de volta, dinâmica do direito aqui, com a alegria de ter nos estúdios Dr. Wagner Kelly, que responde pela primeira vara criminal, que na comarca de Mossoró responde pelo Tribunal de Júri. Nesse bloco, Dr. Wagner, eu queria que o senhor refletisse conosco, nos ajudasse a entender o Instituto do Tribunal do Júri no nosso país. Assim, o público leigo que assiste séries, filmes, vê que a realidade norte-americana é totalmente diferente nossa, que não apenas os crimes dolosos contra a vida, mas lá é praticamente todas as áreas. Eu vi alguns seriados que até direito de família tem lá o Tribunal de Júri lá composto. Então, reflita conosco aqui, doutor, delineie a temática e essa diferença cultural, se o senhor puder fazer essa diferença do nosso sistema para o sistema norte-americano. Tá certo. O nosso sistema hoje, eu até entendo, assim, a pessoa que não é da área, né, às vezes pode ficar, mas por que só passa esse juiz aí da televisão? Porque dá, às vezes, até uma impressão de que não tem outros crimes, né, só passa homicídio. Mas é exatamente porque, para você que está aí do outro lado da tela entender, no Brasil só vai para o Tribunal do Júri Popular os crimes que a gente chama dolosos contra a vida. Quais são? São aqueles que atingem a vida da pessoa, a vida biológica. Homicídio, aborto, infanticídio, instigação a suicídio. Acho que tem mais um outro que eu não estou bem lembrado agora. Mas o grosso mesmo, a grande quantidade é homicídio. Seja consumado, seja tentado. Então, no Brasil, só vai para o Tribunal do Júri Popular esses crimes. Aí a pessoa pode ficar perguntando, mas eu vi uma pessoa ali que foi roubar e matou lá o caixa, e ele não foi para o Júri Popular. É porque, para a nossa lei, esse crime aí de você matar para roubar, ela não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio, que é o latrocínio. Então, assim, vocês não vão ver no Tribunal do Júri um crime de latrocínio. Aí, do mesmo jeito, vocês não vão ver, como vê nas séries, casos de família, casos cíveis, sendo julgado por um júri popular. Aqui só julga, o júri popular só julga crimes dolosos contra a vida, que são, basicamente, para quem está do outro lado lá, eu só tive a oportunidade de fazer um julgamento, de presidir um julgamento de aborto. Tem um processo lá de acusação de infanticídio. O restante todos são de homicídio.
Fala um pouquinho, doutor Wagner, sobre o Instituto do Tribunal do Júri Popular. Atualmente em Mossoró, são quantos jurados em si, doutor? Eu sei que é feito sempre um sorteio, né, para diminuir a quantidade, mas fala um pouquinho e contextualizando com a realidade de Mossoró. Pronto, eu vou aproveitar até para falar um pouco que é uma coisa que eu observo nas redes sociais. Sai um julgamento lá, o Tribunal do Júri Popular resolve absolver ou condenar, sei lá, mas geralmente é mais nas absolvições. E os comentários lá na rede social, quando o blog anuncia o resultado, os comentários são de todo tipo dirigidos a mim, né? Esse juiz tal, esse juiz não sei o quê, esse juiz não sei o quê, se fosse com a família de juiz. Mas assim, para deixar claro para o pessoal, é que quem julga esse tipo de crime não é o juiz. Quem julga é o povo. Anualmente nós publicamos uma lista com centenas de nomes. Nós pegamos entre funcionários públicos, funcionários de instituições privadas também, e nós publicamos anualmente, é a lista geral de jurados. Dessa lista geral de jurados, quando vai ocorrer o julgamento, nós sorteamos 25. Então, publicamos uma lista com mais de 700 nomes. Quando vai iniciar a pauta de júri, nós sorteamos 25. Aí esses 25 fazem o trabalho durante aquela pauta. No dia do julgamento, dentre esses 25, nós sorteamos 7. Então, são essas 7 pessoas do povo quem faz o julgamento, quem condena ou absolve. Então, assim, até para deixar claro lá para aquelas pessoas que vão lá nos blogs, esse juiz, mas não é o juiz não, viu, pessoal? Não estou querendo dizer também jogar a responsabilidade para ninguém, não. Estou querendo só dizer que quando forem fazer o comentário, saibam como é que ocorre. Porque às vezes a pessoa pensa lá que foi o juiz presidente lá quem resolveu absolver ou quem resolveu condenar. Não. Quem condena ou quem absolve é a população, escolhida mediante sorteio, e o juiz presidente, que no caso, por enquanto, sou eu, a gente fixa a pena, de acordo com o que está estabelecido lá no Código Penal. No caso, doutor, assim, qual a preparação que o senhor tem para participar de um julgamento? O senhor e sua equipe, em que pese o senhor mesmo falou, o senhor não julga no sentido de condena ou absolve, mas acredito que tem toda uma preparação especial, né? Tem, porque o Tribunal do Júri, diferente de uma audiência normal, uma audiência lá que tem, mesmo uma audiência criminal, onde está o réu, a testemunha, o advogado e o juiz, o Tribunal do Júri, quem já teve a oportunidade de ver, é muito comum momentos de alteração, de altercação, de elevação de tom de voz, assim, é diferenciado. Aí, para quem está presidindo, tem que ter o domínio da situação ali, porque senão a questão lá no linguajar popular vira bagunça, né? Que, na verdade, começa uma confusão tão grande, mas tão grande, que perde o foco, que é o julgamento. E para que você possa presidir e deixar que isso não ocorra, aliás, evitar que isso ocorra, você realmente tem que ter uma preparação boa. Não só a preparação emocional, que eu acho que hoje é principal, é a preparação emocional. Você também não pode se alterar. Como também você conhecer profundamente o processo, né? Porque na hora que alguém estiver lá nos debates, falar alguma coisa que você sabe que não está no processo, você vai ter que intervir. Excelência, por favor, em qual página, em qual folha o senhor está dizendo que tem essa informação? Acontece. Aí a pessoa, não, Excelência, na verdade não está nesse processo, não. Não, então Vossa Excelência explique que essa não é uma prova desse processo aqui. Aí, assim, tem que estar preparado emocionalmente para evitar que o trabalho desande, que perca o foco, e tem que estar preparado tecnicamente para saber conhecer o que tem no processo. Tem alguns fatos, algumas situações que envolvem muitos réus, muitas testemunhas, e já vi alguns casos de
mais de uma sessão às vezes, ou a mesmo chegar até de madrugada. Qual foi o júri, não é necessário só citar os nomes, mas qual foi o júri mais desgastante que o senhor achou aqui, Excelência? Foi em Mossoró já? Foi em Mossoró, eram 7 acusados. Aí assim, quando tem mais de um acusado, o tempo para a fala do Ministério Público, também para a defesa, é 2h30. Só que 2h30, quando você vai dividir para 7, dava poucos minutos, alguns minutos para cada advogado defender o seu cliente. Então foi feita uma espécie de acordo processual, que é permitido, e nós aumentamos esse tempo para 3h30. Então assim, a primeira fase 3h30, mas a segunda fase 3h30, aí na réplica mais 2 horas, tréplica 2 horas, tem 7 pessoas que estão sendo julgadas, vão ser ouvidas, né, que são os interrogatórios, e tem também as testemunhas. Isso aí, no final das contas, quando nós terminamos, já era acho que de 3 para 4 horas da manhã, de madrugada. Porque eu perguntei ao jurado, olha, nós temos a possibilidade de encerrar, quando deu a noite, né? E voltarmos amanhã, só que durante esse tempo, os jurados não podem voltar para suas casas, eles teriam que dormir no fórum, no alojamento do fórum, ou em um hotel. E não podem nem se comunicar com ninguém. Aí tinha essa possibilidade de eles ficarem reservados e esperar para continuar no dia seguinte. E tinha a última possibilidade, que era avançar durante a noite. Eles todos, de forma unânime, preferiram avançar. Então terminou depois de 3 horas da madrugada. Foi o mais demorado que eu fiz até agora. Tem alguns crimes que causam uma certa comoção popular, mas mesmo assim, Excelência, os júris são públicos. Teve algum júri que o senhor pediu algum reforço, alguma estratégia para que os trabalhos acontecessem normalmente, doutor Wagner? Tem sim, talvez eu não me lembre muito, mas em várias situações a gente pede, principalmente quando aqueles que pelo menos se comenta pelas autoridades policiais, os serviços de inteligência, que são pessoas que exercem uma certa liderança, né, dessas organizações criminosas. Então, o cuidado é sempre redobrado. E teve um também, que eu me lembro que foi logo no início da minha carreira, se eu não me engano, em 2011, Negão da Serra, ele veio escoltado para o júri, veio de Recife. Foi ainda no Fórum Antigo, ali na Avenida Rio Branco. Esse Negão da Serra era acusado de ter matado o prefeito Aguinaldo de Caraúbas, naquela chacina que foi. Aí nesse dia especificamente, houve um reforço enorme na segurança, porque era uma pessoa considerada bem perigosa. Doutor Wagner, eu não sei se foi na minha época de faculdade ainda, eu terminei em 2006, salvo engano, houve uma pequena alteraçãozinha que antes tinha essa contagem dos votos, 6-1, 5-2, e, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, agora parece que não faz, né? Como é que está atualmente essa questão da declaração da inocência ou a condenação dos réus? E foi bom você ter perguntado, porque antes a gente ouvia até pela imprensa, fulano foi condenado por 7-0, né? Como são 7 jurados, aí antigamente se comunicava isso aí, se informava. 7-0. Então perdia o caráter sigiloso da votação, né? Porque até para quem está assistindo, o voto do jurado é totalmente sigiloso. Ninguém sabe se ele votou para absolver ou se votou para condenar. Ninguém sabe. Só ele mesmo é que vai saber. Nem eu sei, nem o promotor sabe, nem o advogado sabe, nem o réu sabe. Só ele mesmo. Nem o outro jurado que está do lado dele sabe. Porque nos filmes americanos, passa lá que eles se reúnem numa cela, eles ficam discutindo e entre eles é dito em quem eles querem votar, em que, se absolvendo ou condenado, né? Aqui não é assim, aqui o voto é sigiloso até mesmo entre eles. Aí, antigamente, os juízes, né, retiravam os 7 votos. Então, se os 7 votassem para condenar, todo mundo sabia que cada um daqueles 7 quis condenar. Então, para evitar isso, nós vamos tirando 1 a 1 e quando chega no 4º voto, ou sim ou não,
No quarto voto, pela absolvição ou pela condenação, nós encerramos a contagem. Porque ficam 3 votos dentro da mochila e ninguém sabe se seria só 4-3, se seria 5-2, se seria 6-1, se seria 7-0. Ninguém sabe. Então, assim, realmente hoje é impossível você saber quem votou em quê. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Wagner Kelly, que preside a primeira vara criminal de Mossoró. Dr. Wagner, no bloco posterior, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi as atividades do Tribunal do Júri durante a pandemia. Foi um momento bem atípico e a volta, o retorno à normalidade. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, com a temática relevantíssima que é o Tribunal do Júri. Para tanto, convidamos aqui o Dr. Wagner Kelly, que preside a primeira vara criminal de Mossoró. Dr. Wagner, passamos por uma crise sanitária seríssima no nosso país. O fórum, as audiências, todas foram suspensas, voltando aos poucos com a questão do home office. Mas o Tribunal do Júri em si, doutor, os fatos criminosos continuaram a acontecer, acontecimentos, as audiências, eu queria saber de Vossa Excelência como é que eram feitas e, sobretudo, o Tribunal do Júri, eu acredito que foi de 2020 até 2022, tinha uma série de restrições. Exatamente. Como é algo mais ou menos recente, a gente ainda se recorda. Logo no início ficou aquele receio generalizado, né? Então as audiências foram suspensas. O próximo passo foi o seguinte: não tinha como ficar suspenso totalmente porque tinha gente presa e aguardava uma definição. E aqui eu já faço um parênteses: a pessoa às vezes está nos assistindo e diz, não, mas se ele está preso é porque fez alguma coisa errada. Não necessariamente. Às vezes a pessoa está preso de forma equivocada. Entendeu? Aí, assim, a pessoa está lá e quer resolver a situação. Enfim, inicialmente suspendemos as audiências, né? Que foi o Brasil inteiro, o mundo inteiro parou. Aí logo em seguida foi autorizado fazer as audiências dessas pessoas que estavam presas, dos processos com réus presos. Aí foram feitas de forma virtual. A pessoa que estava detida ia para uma sala lá onde tinha um aparelho, equipamento de webcam, lá no presídio, na cadeia pública, e as testemunhas ficavam de casa do celular e o juiz ou de casa ou do fórum. Eu, particularmente, sempre fui para o fórum e fazia de lá. Os júris não... a sessão do júri é uma outra realidade, como eu disse no bloco anterior. Não tem como fazer. Eventualmente até pode se bolar uma forma e tudo, mas assim, não é uma coisa fácil de se fazer, melhor dizendo. Por quê? Porque está lá na nossa legislação que os jurados eles não podem se comunicar. Aí você imagina, fazer um tribunal do júri virtual com os jurados em casa, pelo celular ou pelo um notebook, um computador. Quem é que vai garantir que ele não vai se comunicar com outra pessoa? É uma coisa bem difícil. Até se cogitou, acho que alguns estados aí cogitaram fazer o tribunal do júri virtual, como o promotor virtual, o advogado também do seu escritório, o réu também não precisaria ir, as testemunhas também não, ficaria lá apenas o juiz e os jurados. Por quê? Porque o juiz, como oficial de justiça, ia garantir que os jurados não iam conversar entre si. Foi algo bem debatido, a OAB realmente insistiu para que isso não ocorresse, segundo ela, iria causar prejuízo para os acusados. No meu entendimento particular, embora não seja o assunto aqui dessa temática, não acredito que haja prejuízo, mas, enfim, o fato é que, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, isso não vingou. Então, nós passamos aí, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, sem fazer as sessões de júri. Logo em seguida, voltamos com aqueles cuidados ainda de máscara, álcool gel, distanciamento, mas hoje já está funcionando normalmente. Esse ano teve uma pauta, já teve
mais de uma ou foi só uma pauta, Excelência? Esse ano nós começamos em abril e terminamos hoje. Uma pauta com 2 meses. Normalmente, o senhor consegue maratonar, presidir todas elas, ou o senhor precisa chamar algum colega para lhe ajudar? Logo antes, eu tinha as outras atribuições, que era o Tribunal do Júri, os crimes de trânsito, os crimes de arma e os crimes de droga. Aí realmente ficava difícil, porque além do júri eu tinha que fazer as audiências e também os despachos, decisões e sentenças desses outros processos todos. Aí era comum eu solicitar a ajuda de colegas juízes. E o tribunal lança o edital, tem um grupo de apoio ao Tribunal do Júri e ele designava juízes para me auxiliar. Hoje, como eu estou com a atribuição apenas do júri, pelo menos até então não há uma necessidade, certo? Embora hoje uma colega veio dar um reforço. Na sessão de hoje, doutora Welma, ela foi quem presidiu. Quando ela vem, no caso, ela não traz a equipe dela não, ela se serve dos seus assessores. Isso, a designação feita pelo tribunal é só para ela. Ela querendo, ela pode trazer, só que os meus assessores já estão treinados, né, para fazer a sentença criminal, já estão treinados para toda aquela dinâmica do Tribunal do Júri, então quem vem geralmente prefere usar a assessoria da primeira vara. Inclusive, eu quero parabenizar a equipe de vocês, porque sai o resultado do júri, rapidinho já tem a sentença e até a dosimetria muitas vezes, né, doutor Vargas? Tem. A primeira vara criminal, ela tem, assim, um vínculo estreito com a população de um modo geral, com a imprensa. Então, assim, é muito comum a imprensa liga para lá, para a secretaria, eu queria saber o resultado do julgamento, e é informado na hora, entendeu? A informação que não pode passar, evidentemente, a gente não passa. Excelente. Doutor Vargas, em 2019 teve uma alteração à lei do pacote anticrime. Teve algumas disposições e tocou também no Tribunal de Júri. O senhor pode falar um pouquinho dessa alteração? Não é tão recente assim, mas eu acredito que ainda dá para a gente comentar. No Tribunal do Júri, a principal mesmo, assim, que mais relevante foi que, com a alteração do pacote da lei anticrime, ele ficou estabelecido lá no Código de Processo Penal que, se o réu julgado pelo júri popular, ele for condenado a uma pena superior a 15 anos, ou de 15 a mais, ele já deve ficar preso imediatamente, já deve iniciar o cumprimento da sua pena. Essa foi a alteração mais relevante para o Tribunal do Júri. Acontece que, inclusive, eu até apliquei aqui nos vários casos, mas acontece que o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que é inconstitucional. Então, em todos os casos que as pessoas foram condenadas com penas maiores do que 15 anos, que eu já determinei o início do cumprimento da pena, eles saíram presos, as pessoas entraram com habeas corpus, o Tribunal de Justiça segue o entendimento do STJ e eles eram soltos. Entendeu? Foi uma alteração e, ao mesmo tempo, ela não está sendo aplicada, porque a nossa Corte Superior, ela entende que é inconstitucional. Esse assunto ainda não está pacificado, porque quem tem que decidir realmente vai ser o Supremo Tribunal Federal. Ainda não está pautado. Com todo respeito, mas assim, o senhor tem um entendimento a respeito? Achou que essa alteração foi relevante, foi importante ou não? Achei que foi relevante, importante, porque a sensação da população é muito frustrante. Chega lá, a população é quem, como eu disse, quem absolve ou quem condena. A população, ela é escolhida, ela é convocada, ela é obrigada a estar lá, ela vota para condenar. Aí você imagina, o camarada pega 30 anos e sai na mesma porta que eles ali. Eles acham aquilo ali, eles não conseguem entender. Certo? Então, assim, mas não é nem só por isso. É mais pelo fato de que no Tribunal do Júri Popular, a decisão dos jurados, segundo a nossa Constituição, é soberana. Nem o Tribunal de Justiça pode
modificar. O máximo que ele pode fazer é anular, tornar nulo, dizer que houve um problema lá durante o julgamento, anula e volta para o novo júri. Mas ele não pode nem modificar, porque a decisão dos jurados ela é soberana. Então, partindo do pressuposto que a decisão do jurado é soberana, que os jurados condenaram, que tem uma lei que diz que se for condenado a 15 anos deve ser preso, na minha ótica, é para ser cumprida, a fim de prestigiar a soberania dos jurados, do veredito dos jurados. Assim, com todo respeito aos meus colegas advogados, eu já vi situações assim constrangedoras de eu sei que a audiência é pública, mas saiu a sentença, o colega já brada, iremos recorrer, já dá aquele grito bem alto, né, protesto e vamos recorrer. É eu acho um tremendo desrespeito, com todo sentimento aos colegas criminalistas, mas eu acho bem constrangedor, Excelência, algo nesse sentido. O senhor, assim, eu sei que o senhor, algumas coisas o senhor tem que relevar, mas eu particularmente fico muito chocado quando vejo algo nesse sentido. Já eu particularmente acho bem natural, entendeu? Faz parte da dinâmica, entendeu? Eu creio que faz parte. Muito bem. Nós vimos alguns vídeos, acho que foi na época da pandemia, os ânimos ainda muito acirrados, promotor chegando quase às vias de fato com colegas advogados. O senhor nunca presenciou algo aqui em Mossoró, não é, doutor? Já chegou, eu sei que o doutor Armando tem mais de 1000 júris, mas vez por outra pode acontecer um estresse como esse? O maior estresse que eu tive foi em Açu. E partiu, acho que na verdade lá na época, de um promotor, que hoje ele nem é mais promotor, ele já passou em um concurso em outro estado da federação. Mas eu me lembro que ele é que na hora lá, ele quem enfrentava e assim causava aquele tumulto. E eu ainda, eu acho que nos meus primeiros juros, primeiro ou segundo, assim, ainda muito tímido profissionalmente, né? Mas aí eu falei para ele, olha, na próxima eu vou dissolver o conselho de sentença e vou mandar o ofício para a sua corregedoria. Resolveu, certo? Eu sei que quando parte da advocacia é um pouco mais complexo, porque mesmo que o juiz diga, olha, eu vou dissolver o conselho de sentença e mandar um ofício para o OAB, na maioria das vezes ele diz, pode mandar. Não tem o mesmo temor que o servidor público tem da corregedoria, entendeu? Mas eu nunca passei por situação difícil, não. Aí entra aquilo que eu falei em um dos blocos anteriores. Para presidir um júri, você tem que estar preparado na técnica, né, lá no direito, e também emocionalmente. Certo? E isso ainda não vai garantir que não ocorra aqueles entreveros. Não é garantia, mas pelo menos diminui as chances. Doutor, eu tenho que aproveitar a Vossa Excelência aqui para comentar alguns casos. Eu vi um vídeo de uma magistrada no Tribunal do Júri mandando os advogados sentarem. Ela disse, não consigo presidir com 20 advogados na minha frente em pé. E a lei não tem essa disposição, se o advogado tem que estar em pé, tem que estar sentado. Na sua ótica, doutor, não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo da sua colega. Ela bradando, ela esbravejando, como o senhor comenta, visualiza, analisa esse caso? O fato do advogado estar sentado ou em pé, no lugar onde ele quiser estar lá no plenário, é uma prerrogativa. Não tem nem o que se discutir, está lá na lei. A única ponderação que eu faço é que não existe nenhum direito absoluto. Então, assim, por mais que seja uma prerrogativa estar em pé ou sentado, se na maneira como estiver ocorrendo, estiver de alguma forma dificultando, atrapalhando, sei lá, não estou me referindo a esse caso não, mas de repente estiver causando um constrangimento para quem estiver depondo, você imagine, a vítima vai depor, está lá, aí 20 profissionais, eu não sei nem se foi assim não estou comentando esse caso não, estou só um caso hipotético, 20 profissionais fazem um círculo ao redor dela aqui
e ela diz que está se sentindo intimidada, aí a pergunta que eu faço, deve deixar só porque tem uma lei que diz que é uma prerrogativa? E existe uma prerrogativa absoluta acima de qualquer direito? Então, assim, são as questões que têm que ser levadas em consideração. Mas, a princípio, é uma prerrogativa, vai ficar em pé ou sentado quem escolhe o advogado. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Wagner Skelling a respeito sobre o Instituto do Tribunal do Júri. No próximo bloco, o Dr. Wagner vai ter as considerações finais, mas eu queria que o senhor focasse um pouquinho na população, que pode receber, né, uma notificação para participar, para compor tão importante instituto. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Wagner Skelling. Dr. Wagner, vamos já para as considerações finais, mas ainda quero aqui que Vossa Excelência convoque ou esclareça da importância do Tribunal do Júri. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo recebeu ou pode ser que ele receba uma notificação do fórum para compor tão importante instituto, órgão. Esclareça da relevância de participar do tribunal. Pronto. Eu costumo dizer que o Tribunal do Júri Popular é a face mais democrática do Poder Judiciário, né? Você vai para qualquer outro ramo lá, quem decide é o juiz togado lá, aquele que passou no concurso, e ele decide conforme a lei, né? E o livre convencimento motivado. Já no Tribunal do Júri Popular, não. É a própria população. A gente tem que ter isso na mente. É o povo quem vai dizer se aquela pessoa ali que está sendo acusada, se ela merece ser condenada ou se ela merece ser absolvida. É algo assim muito democrático e que exige que a população participe de maneira efetiva. Porque a gente percebe o seguinte, é muito comum, e agora com as redes sociais, as críticas, e muitas até muito pesadas, que já extrapolam até o teor da crítica e passa a ser até injúrias, calúnias e coisas do tipo. Mas assim, falar, reclamar é muito fácil, muito simples, mas quando o cidadão tiver a oportunidade de for convocado para fazer a justiça, que ela vá com bom ânimo, vá com o ânimo de decidir com justiça, com retidão, fazer a justiça no caso concreto lá. E porque o que eu quero dizer, para eu conseguir os 25 jurados hoje, eu sorteio em torno de 80, 90. Muitos pedidos de dispensa, assim, de todo tipo de pedido, entendeu? As pessoas não querem. Não querem, eu não tiro a razão delas, mas, enfim, é uma oportunidade a pessoa dar a sua contribuição com a sociedade, não é com o Poder Judiciário em si, com a sociedade, porque aquela pessoa ali que vai ser condenada ou que vai ser absolvida é um co-cidadão nosso e que ele vai ou ficar afastado durante um tempo ou vai voltar ao convívio. Então, é uma oportunidade única de nós fazermos justiça. E quando eu digo de fazer justiça, é porque às vezes a pessoa entende que fazer justiça é condenar. Não, fazer justiça é justamente o que for mais adequado para aquela situação. Se for para condenar, condene. Se for para absolver, que absolva. A prerrogativa, os direitos do jurado, doutor, é um dia abonado de trabalho? Pronto, o jurado, nós convocamos 25, né? Então eles vêm durante a sessão e naquela sessão eu sorteio 7 para funcionar naquele dia. Dos 25 eu sorteio 7. Os demais são liberados, aí eles não precisam voltar ao trabalho, entendeu? Aí tem a questão também de desempate em licitações públicas e concurso público. Muito bom, excelente. Assim, nem todo mundo conhece, mas o incentivo a mais. Os estudantes hoje, inclusive, eles vêm pedir para ser jurado voluntário, porque os estudantes, os concurseiros, eles vêm pedir para ser jurado voluntário porque
Hoje é muito comum nos concursos, tá lá um empate, tem, sei lá, quase uma centena ou dezenas de pessoas empatadas com a mesma pontuação. Então, se ele for jurado algum dia, ele passa na frente de todos eles. Entendeu? É muito comum os estudantes que fazem concurso virem pedir. Que coisa interessante, assim, se fosse melhor divulgado, doutor Wagner, com todo respeito, o Tribunal do Júri e a Justiça Potiguar, eu acho que se fosse melhor divulgado, para isso que servem programas como esse, para poder esclarecer a população, de não ter receio, como o senhor mesmo falou, além de ser incomunicável, o seu voto fica no sigilo em absoluto secreto. Exatamente. O que eu acho que a maior preocupação de quem é convocado ele vai saber em que eu votei, né? Qual foi o meu voto? Não sabe. Ninguém sabe. Doutor Wagner, já vamos nos aproximando das considerações finais. Em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Eu, particularmente, eu confesso que eu tenho um carinho muito grande por Vossa Excelência. Eu me lembro que o senhor ainda era oficial de justiça, o senhor da Justiça Federal, bateu na porta lá de casa. Minha mãe tinha uma causa na Justiça Federal e o senhor teria dito para ela, insista, não desista, procure seu advogado. Ela disse, não, meu filho, faz muitos anos, mas o senhor era oficial de justiça e o senhor deu aquela injeção de ânimo para ela. E eu me lembro, eu era estudante de Direito, vi o seu nome na intimação com o oficial e depois soube que o senhor, no finalzinho da minha faculdade, já aproximando, que o senhor já era magistrado, já tinha passado em outro concurso. Então essa lembrança, eu não estava na hora, mas minha mãe ainda lembra desse fato com muita alegria, muita ênfase, e eu percebo que mesmo o senhor em outra função já tinha no caso, a sensibilidade, o senso de humanidade e responsabilidade de tratar aquela senhora. O senhor não tinha nenhuma, assim, responsabilidade com ela, mas mesmo assim o senhor esclareceu de maneira correta e digna. E o meu muito obrigado, e acredito que o senhor é um referencial para todos que acreditam que podem, através do estudo, do conhecimento e do esforço, galgar degraus e alcançar, no caso, as demais carreiras jurídicas. O senhor é um referencial enorme para mim e acredito que também para quem nos assiste. O meu muito obrigado, fica aberto ao pessoal de casa. Eu agradeço novamente, né, o convite e fico feliz e lisonjeado pelas suas palavras aí, fazendo boas referências a mim. Não me lembro, não me recordo realmente dessa situação, mas é uma coisa que eu costumo sempre dizer. É muito comum as pessoas chegam e dizem, não, mas se eu colocar minha causa na justiça vai demorar. Aí eu costumo dizer o seguinte, se colocar, demora, e se não colocar, não sai nunca. Então, vá lá e dê entrada, procure seu advogado, se não tiver condição de pagar, procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública aqui em Mossoró está bem equipada para atender o cidadão que tem a parte financeira insuficiente, né? Hipossuficiência financeira. E se você insistir, foi a palavra que você me disse que eu usei lá com a sua mãe, pode dar certo. Agora, se deixar para lá, realmente não tem como dar certo, né? Então, aqui, uma das nossas metas foi batida, trazer o Dr. Wagner. Não foi fácil trazer o Dr. Wagner Skelly aqui, haja vista a extrema responsabilidade que o senhor tem perante uma vara, que além de ter processos com crimes muito graves, tem as pautas do Tribunal de Júri que são muito desgastantes. Mais uma vez, Dr. Wagner, reitero os meus agradecimentos. Esse foi o programa Dinâmica do Direito da semana. Falamos um pouquinho sobre o Tribunal do Júri e trazemos aqui o excelentíssimo magistrado da primeira vara criminal de Mossoró, Dr. Wagner Skelly. Permaneça com os cultos, com os eventos e até outro Dinâmica do Direito com a temática assim como tal de extrema relevância. Que Deus abençoe a todos.